Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo AIDS, a pandemia que assolou a década de 80. Quem viveu a década de 80 viu o início, o surgimento de uma nova doença. Essa doença foi a AIDS. Naquela época, ocorreu uma pandemia que abalou as estruturas do mundo. Nem nós, nem os pesquisadores sabiam o que era a AIDS, como que ela era transmitida. A única certeza que as pessoas tinham era a pessoa diagnosticada com AIDS teria uma vida extremamente curta. Isso fez com que o medo tornasse generalizado ao redor do mundo. Não apenas na TV, mas também as revistas mostravam artistas no Brasil totalmente saudáveis que, meses após serem diagnosticados com AIDS, estavam totalmente debilitados, magros e logo após morriam. Isso acontecia não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro. Jornais noticiavam astros da música pop, astros da TV, sendo diagnosticado, debilitado e mortos por uma doença totalmente misteriosa. Mas enfim, o que é a AIDS? A AIDS nós podemos entender como sendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença causada por um vírus. Esse vírus recebe o nome de HIV. O HIV é a sigla para vírus da imunodeficiência adquirida. Esse vírus tem como função atacar células do sistema imunológico, que por sua vez o sistema imunológico tem como função proteger o nosso organismo contra infecções secundárias. De forma mais específica, o que o HIV vai fazer? O HIV vai atingir uma célula específica chamada de CD4. A célula CD4 tem como finalidade orquestrar toda a atividade imunológica de um indivíduo. Dentro da célula CD4, o vírus HIV vai crescer, vai multiplicar, vai replicar, vai chegar no momento que vai ter tantos vírus dentro de uma única célula que essa célula vai romper. O rompimento da célula vai fazer com que ocorra a destruição da célula CD4, liberando uma quantidade muito grande de vírus na corrente sanguínea. Num dado momento, ocorrerá uma diminuição acentuada do número de células CD4. Essa diminuição do número de células CD4 vai levar a um enfraquecimento generalizado do sistema imunológico. E isso vai acarretar sérios problemas na pessoa, como, por exemplo, doenças oportunistas vão instalar com mais facilidade. Ocorrerá a dificuldade no tratamento dos doentes, uma vez que o nosso sistema imunológico está enfraquecido. E o conjunto dessas duas ações vai fazer com que ocorra complicações sérias que podem levar à morte de uma pessoa. Então veja, a AIDS mata por causa do enfraquecimento do sistema imunológico. Diagnosticar a AIDS de forma precoce é extremamente importante para evitar futuras complicações. Existem hoje no mercado uma série muito grande de elementos que podem facilitar o diagnóstico dessa doença. Vamos dar uma olhadinha em cada um dos tipos de diagnóstico. O diagnóstico pode ser realizado por meio de testes de anticorpos anti-HIV. O nosso sistema imunológico, quando for infectado pelo vírus HIV, vai produzir anticorpos específicos contra esse vírus. Pode-se coletar uma amostra do sangue e no plasma sanguíneo identificar os anticorpos anti-HIV. Uma outra maneira de diagnóstico seria o teste do antígeno P24. Antígeno P24 é uma proteína presente no HIV. O aumento acentuado dessa proteína no plasma sanguíneo é um indicativo de uma infecção viral do HIV recente. Uma outra maneira de diagnosticar seria pelo teste de RNA do vírus HIV. Esse teste também é conhecido como teste de carga viral e é extremamente eficiente para monitorar a eficácia do tratamento antirretroviral.
Existem também kits de teste do HIV. Estes kits você pode comprar com muita facilidade em farmácias e também pela internet. Adquirindo esses testes, você pode realizar um teste HIV na sua casa com todo o conforto e todo o anonimato possível. É importante também realizar, em alguns casos, teste pré-natal do HIV. Esse teste pré-natal do HIV pode identificar se a mulher grávida está contaminada com o vírus HIV. Isso é importante uma vez que vai evitar a transmissão vertical do HIV da mãe para o feto. Felizmente, para os dias atuais, os tratamentos para o HIV estão extremamente avançados graças ao avanço da tecnologia e também da ciência. Vamos dar uma olhadinha em quais são os tratamentos que estão disponíveis para um paciente que foi infectado com o vírus HIV. O tratamento mais importante seria o tratamento antirretroviral. Esse tratamento consiste em um conjunto, um coquetel de drogas que tem como função importante impedir a replicação do vírus, reduzindo a carga viral e impedindo que o sistema imunológico seja atacado. O tratamento atual antirretroviral é altamente eficiente, mantém uma carga viral muito baixa no corpo da pessoa e os sintomas, quando ocorrem, são bem brandos. Esses remédios têm como função inibir a transcriptase reversa, inibir as proteases, inibir as integrases e também inibir a fusão do vírus à célula. É importante também fazer o monitoramento da sua saúde, impedindo infecções oportunistas. Caso você tenha uma infecção oportunista, é extremamente importante o cuidado imediato desta infecção. Alguns exemplos de infecções oportunistas que podem debilitar o seu organismo são a pneumonia, a tuberculose, infecções fúngicas, infecções bacterianas e infecções virais. Não menos importante é o tratamento psicológico. Ser diagnosticado com AIDS ou ser infectado com o vírus HIV pode ser um baque muito grande para muitas pessoas. Por isso, o cuidado com a saúde mental após o diagnóstico é de essencial importância para que a pessoa tenha forças e consiga fazer o tratamento de uma forma adequada. Prevenir contra o vírus HIV é extremamente importante. Embora nós tenhamos já um avanço muito grande no tratamento dos pacientes, a cura definitiva para essa condição ainda não foi descoberta. Vamos ver algumas formas de prevenção. Uma forma de prevenção eu já vou adiantar para vocês, é extremamente polêmica. Uma forma de prevenção importante seria a educação. Você deve buscar informações precisas e científicas a respeito do HIV, das consequências de ser contaminado com HIV, as consequências do não tratamento e como é feito o tratamento caso você seja infectado por esse vírus. Uma outra medida de prevenção extremamente eficaz seria o uso de preservativos. O uso de preservativos é uma forma de prevenção contra a infecção do HIV, outras ISTs e também pode evitar gravidez indesejada. Pode também ser feito testes de rotina. Caso eventualmente você tenha descuidado da sua saúde sexual, você tem à disposição alguns testes que eu já mostrei para vocês nesse vídeo, que pode indicar se você foi ou não contaminado pelo vírus HIV. Um outro teste, este sim, extremamente polêmico, seria o teste de redução de danos. O teste de redução de danos consiste em doar seringas para usuários de drogas injetáveis. Isso porque a troca de fluidos corpóreos, em especial o sangue,
pode facilitar a contaminação do vírus HIV. Há muitas políticas públicas que defendem que usuários de drogas injetáveis tenham acesso garantido e irrestrito a seringas descartáveis. Mas e você? O que acha dessa medida? Pode ser uma solução para diminuir o risco de contaminação do HIV ou você é contra a doação do poder público de seringas descartáveis para usuários de drogas injetáveis? Uma outra medida seria a prevenção de transmissão vertical. Nesse caso, a mulher grávida precisa fazer exames anti-HIV e, se necessário, o tratamento antirretroviral para diminuir as chances de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto. Uma vacina efetiva contra a AIDS ainda não foi descoberta. Existe nas redes sociais muita desinformação, mas vamos ver o porquê que é tão difícil descobrir uma vacina para a AIDS. Vários fatores contribuem para dificultar a descoberta de uma vacina contra a AIDS. Um fator extremamente importante seria a variabilidade genética do vírus. O vírus HIV é um vírus que sofre mutações muito rapidamente. Isso impede o desenvolvimento de uma vacina que seja altamente eficaz, uma vez que a vacina vai ser específica para uma única cepa de vírus. Porém, como esse vírus passa por diversas mutações, é muito comum nós encontrarmos diversos tipos de cepas e isso vai inviabilizar o desenvolvimento de uma vacina. Um outro fator importante é a falta de compreensão total da resposta imunológica em nosso organismo. Se a ciência ainda não sabe como o nosso sistema imunológico reage mediante uma infecção contra o HIV, nós não temos, portanto, todas as informações fisiológicas, bioquímicas necessárias para entender como o nosso sistema imunológico funciona e, por isso, o desenvolvimento de uma vacina que vai induzir uma resposta imunológica é prejudicado. Um outro fator seria a evasão do vírus. O vírus HIV é um vírus extremamente complexo, é um vírus muito inteligente. Esse vírus ele pode esconder com grande facilidade, ficar meses ou anos dentro do nosso organismo sem nos causar mal algum, e isso vai dificultar uma resposta imunológica eficaz do nosso sistema imunológico contra a ação desse vírus. Um outro fator também importante é que em modelos animais o HIV não se comporta da mesma maneira que se comporta em nosso organismo. Pela falta de modelos animais que vão mostrar como o HIV atua no organismo vivo, fica mais difícil desenvolver uma vacina que vai atacar de forma assertiva o vírus HIV. Pessoal, a respeito da AIDS, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua formação de alguma maneira. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.